Olá, amada. Olá, amado. Hoje eu vou contar uma história para vocês. E por trás dessa história eu quero deixar uma mensagem, tá? Tinha uma mãe e 3 filhos. E essa mãe, ela se preocupava muito com os filhos dela. E ela sempre levava os filhos dela em uma fonte, né? Ela lavava as mãos deles e lavava a mão dela também. E sempre ela pegava o guardanapo e passava para os filhos com a mão molhada, tá? E até que um dia ela pegava o guardanapo e passava pro filho, pegava o guardanapo e passava pro filho, e ela começou a observar que os filhinhos secavam as mãos com o guardanapo e mesmo assim continuavam molhado. E ela falava: por que, Deus? Por que, Deus? Por que fica, né? Tudo tão molhado. E olha só que interessante. De tanto ela perguntar, ela teve uma ideia. Ao invés dela pegar o guardanapo e passar pro filho mais velho, depois pro meio e depois pro mais novo, ela começou a secar a mão dela primeiro. Quando aquela mãe secava a mão dela e ficava seco, totalmente a mão seca, ela pegava o guardanapo pro filho e dava pro filho. E aí ela começou a ver que, olha só que incrível, as mãozinhas das 3 crianças estavam limpas, 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 sequinhas, sequinhas, sequinhas. E aí ela começou a ser mais feliz. Por quê? Porque ela secava primeiro a dela e depois ela secava a dos filhos. Qual que é a reflexão disso, amado e amada? Uma mãe, por mais que a mãe tenha um instinto de querer cuidar, de querer abençoar, de querer cuidar do filho e da filha, uma mãe precisa se cuidar primeiro. Uma mãe precisa se colocar primeiramente no lugar de mãe. Uma mãe não é só aquela que cuida, que dá bens materiais, que ajuda, que evolui. Não, gente. Uma mãe é aquela que se ama e que se respeita primeiro. Porque antes dela ser mãe, antes dela gerir o filho dela, ela era uma mulher. Ela era uma pessoa bem resolvida. Ela era boa o suficiente para ela. Ela cuidava muito bem dela. Não é uma, nem 2, nem 3 pessoas que eu conheço que sofrem desse mal. A mulher engravida e ela é mãe, ela se torna mãe e ela esquece dela. Aí é casamento que vai para água abaixo, finanças que não flui, tudo desalinha dentro dessa mãe. Então, assim, queridas mamães, quando vocês se sentirem em uma situação adversiante, uma situação difícil, uma situação desafiante, se coloque em primeiro lugar, porque você é uma mulher, você tem desejos, você tem vontade. Ai, Lucy, mas é muito fácil você falar porque você não tem filhos. Realmente, eu não tenho filhos, né, carnais. Mas eu tenho muitos filhos espirituais. Tenho pessoas que dependem de mim. E se eu não souber me colocar como uma boa pessoa para mim primeiro, eu não vou conseguir ajudar todas as pessoas. E isso é uma reflexão que eu trago para minha vida, inclusive. Eu estava atendendo uma moça, fazendo uma constelação, e olha que incrível, ela me contou isso. E eu até pedi autorização para ela para contar essa história da mãe para as outras pessoas. E eu resolvi voltar o meu canal aqui no YouTube justamente contando essa história. Por quê? Porque são muitas pessoas que se esquecem
se esquecem delas, das vontades delas, se esquecem também muito, 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 muito de se colocar em primeiro lugar em várias situações. E a vida nos traz várias coisas, várias situações desafiantes, vários conflitos que a gente pode ajudar. Então, assim, a primeira coisa, se hoje você é mãe, e tô falando se você é mãe mesmo, se você tem um filho, se você tem uma filha, ou se você tem uma enxurrada de filhos, antes de você ter essa criancinha, antes de você ter essa criança, você era uma mulher. Então, assim, cuida de você. Tira 10 minutinhos, vai no banheiro, faz um skincare, faz uma caminhada, confia no seu parceiro, deixa seu filho com o seu parceiro, cuida de você. Marca um happy hour, sei lá, um café, gente, um café, coisa de 10, 20, 30 minutos, 1 hora, com uma amiga sua. Se prioriza. Não inverte os papéis, né? Que às vezes, falando em papéis, eu vou explicar rapidinho o que é. Às vezes, dentro de uma família existe o pai, a mãe e o filho. O pai e a mãe são os maiores, o filho é o menor. Só que às vezes a mãe coloca o filho como maior. Ela pega o filho e coloca acima do esposo. E óbvio que vai existir um desequilíbrio na harmonização da família. Por que existe esse desequilíbrio? Dentro da lei da ordem, que é uma das leis que regem a constelação, cada pessoa precisa ter o seu papel. A mãe precisa ter o papel dela, o pai precisa ter o papel dela e o filho precisa ter o papel dele. Quando a mãe gera esse desequilíbrio, entendeu? Ela pega o papel de mãe e coloca o filho ou a filha, o esposo vai entrar onde? O esposo fica pequeno. E aí gera vários desequilíbrios, geram vários mal emaranhados, confusões, separações, e aí entra álcool, vícios, entram várias e várias coisas. Pra quê? Pra desunir o casal. Então, de verdade, mãezinha, coloque o seu filho como pequeno, coloque sua filha como pequena. E quando você colocar ele como pequeno, como pequena, você vai conseguir ter espaço para enxergar o seu parceiro. Você vai ter espaço para você se enxergar também. Se enxergar como mulher, se enxergar como uma pessoa que tem desejos, que tem vontades. Tem vontade de, por exemplo, gastar R$10 em um óleo essencial. Uma maquiagem, um sapato bonito. Não se esqueça de você. E voltando lá na historinha de novo da senhorinha, não se esqueça que para você passar um bom guardanapo pro seu filho, sua mão precisa estar seca. Então se coloca no papel de mulher. Se coloca também. Assume o seu jeito. E não tem problema, gente. Não tem mistério. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sempre que vocês precisarem, mãezinhas, eu estou aqui. Tudo bem? Fiquem com Deus. E até a próxima, gente.